Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar o porquê você deve focar na quantidade de ativos e não no patrimônio. Visto que um patrimônio de 100, 500, 1 milhão ou até mais chega a ser um número bem bonito. Porém, esse número pode disfarçar o que realmente importa. Então eu vou falar um pouco mais do que você deve focar e vou mostrar um exemplo prático que aconteceu comigo recentemente, mostrando o que realmente importa é a renda que esse patrimônio vai me proporcionar. Então, caso esse conteúdo te agregue algum conhecimento que você não tinha, considere se inscrever no canal e deixar o like. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. E já de cara, nesse próximo slide, eu falo do Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física do Brasil. Ele possui alguns bilhões e ele cita em vários podcasts que patrimônio alimenta seu ego e o dividendo alimenta seu bolso. E se formos pensar nessa frase, é um bom ponto que você deve se atentar, visto que o dividendo ou rendimento dos fundos imobiliários são pagos por quantas cotas, no caso dos fundos imobiliários, e quantas ações, no caso das ações, você possui, e não pelo patrimônio investido. Muitas vezes nós olhamos muito para o patrimônio. Sim, é claro, é bonito o valor. Porém, como ele disse aqui na frase, é o dividendo que alimenta seu bolso. Ou seja, o patrimônio, entre aspas, de pouco importa. O que importa na realidade é a renda mensal ou a renda que ele vai te dar. Porque é com essa renda que vamos usufruir, tanto reinvestindo quanto usando da forma que você queira. E já passando aqui para o próximo slide, uma pequena explicação do que é renda passiva e o que é renda ativa. É bem simples, eu acho que a maioria já sabe que a renda ativa é tudo que você faz, o seu trabalho, um produto que você vende, uma hora extra. Então é todo aquele ganho gerado a partir de determinado trabalho. Então você necessita estar lá e trabalhar para ter essa renda ativa. E a renda passiva é tudo que você já fez, ou seja, vou dar um exemplo. Eu trabalhei, comprei uma casa, aluguei e vou receber os aluguéis do inquilino. Isso é renda passiva. Você já fez o trabalho e agora aquela renda virá para você sem você ter que trabalhar novamente. Então, como vimos aqui, a produção de renda sem gastar o seu tempo. E aqui nesse outro slide, já partindo para uma tabelinha que eu fiz, peguei 3 fundos imobiliários que eu tenho para dar um exemplo, o VISC11, o MXRF11 e o BCFF11. Mas o que importa não é os fundos imobiliários em si, o que importa é o racional. E aqui são os valores de cada um e os dividendos de cada um no mês passado. E nessa segunda tabelinha o que realmente importa, como o Primo Rico denomina, chama-se o Magic Number, que basicamente é o número de cotas que você tem que ter desse fundo imobiliário para o dividendo que ele te gerar será suficiente para você comprar uma nova cota. Ou seja, como vimos aqui no VISC11, o preço da cota é R$ 107,22 no dia que eu estou gravando. E o dividendo é 82 centavos, o último dividendo que ele distribuiu. E o Magic Number, que seria o número mágico de cotas que você teria para comprar mais uma cota de R$ 107,22 do VISC11, seria 131 cotas nesse dividendo atual. Então o foco do vídeo não é você olhar para essa segunda coluna, que no caso seria o valor total, e o valor do VISC11 nessas 131 cotas daria mais de 14 mil. Porém, o que 14 mil daria de rendimento para você? Percebe que o foco não deve ser o patrimônio? Porque o patrimônio já está lá, o patrimônio ele vai oscilar, assim como tudo na renda variável. Porém, como eu disse, o foco é acumular cotas. E quanto mais cotas você ter, maior será seu dividendo. O valor de 14 mil é bonito, porém você não vai tirar esses 14 mil e começar a dividir mês a mês, senão seu patrimônio vai acabar. O propósito é focar em cotas ou em ações, caso seja em ações, dá para usar os dois exemplos, que quanto mais cotas ou mais ações, maior será seu dividendo e maior será sua renda. Porque é isso que realmente importa no final das contas. É isso que você vai usar para viver com a sua família. Não é o patrimônio de 14 mil, não é o patrimônio de 500 mil, de 1 milhão, não é o patrimônio. E voltando na frase do Luiz Barsi, o patrimônio alimenta seu ego. É bonito de ver, porém é o dividendo que alimenta seu bolso. E aqui no próximo slide, o que eu já falei no anterior, o foco é na quantidade de ativos. Esqueça o patrimônio. O que vai te dar renda é a quantidade de ativos que você tem gerando rendimentos.
E aqui um exemplo prático que aconteceu comigo recentemente, que os meus fundos imobiliários, toda a renda que ele está me gerando todo mês, visto que está crescente, hoje eu já consigo comprar uma cota do MXRF11, um fundo imobiliário que eu tenho, somente com os dividendos. Então, todo mês, visto que eu estou recebendo uma média de R$14 aqui no último mês, se eu quiser, eu consigo comprar uma cota do MXRF11 somente com os rendimentos gerados pelos fundos imobiliários que eu tenho. Então, a partir do momento que você chega nesse magic number, que o Primo Rico denomina, juntando com o valor do aporte mensal e os dividendos gerados no mês, os juros compostos começam a trabalhar mais ao seu favor. Visto que no começo é difícil, como vimos aqui no primeiro mês, eu recebi bem pouco. Porém, com o tempo, com a consistência, os juros compostos começam a trabalhar de uma forma que somente com o dividendo eu já consigo reinvestir e aumentar a próxima renda do próximo mês. É óbvio que essa renda não é ainda que eu quero e que eu preciso, né? Mas tudo tem seu começo. E já partindo para o próximo slide, qual é a sua RMD, ou seja, a sua renda mensal desejada? Comente aí qual é a sua renda que você espera, você que já investe ou quer investir, gostaria de receber. E aqui nesse próximo slide eu peguei o salário médio do brasileiro. No ano de 2023 avançou mais de 7%. E a média deu um valor de R$ 2.835. Porém, eu fui olhar as porcentagens desse valor, eu achei um pouco discrepante fazer essa simulação final nesse valor, visto que mais de 30% da população recebe um salário mínimo e os outros 30% recebem até R$ 2.835. Então eu não quis pegar essa média porque a grande maioria não recebe só até R$ 2.835. Então eu peguei os R$ 2.835, que seria o teto da média, e peguei o salário mínimo, que é R$ 1.302. E aí eu somei tudo, deu mais de R$ 4.000, e aí eu dividi por 2. Deu um pouco mais de R$ 2.000. Porém, eu vou usar R$ 2.000 para deixar mais simples a conta. E para calcular, você vai pegar o RMD, que seria a renda mensal desejada, que seria os R$ 2.000, vai dividir pelo dividendo, no caso o rendimento dos fundos imobiliários, visto que estamos fazendo uma simulação com eles, e o valor que der você vai multiplicar pelo valor da cota. E aqui no próximo slide eu mostro os 3 ativos novamente. O VISC11 você teria que ter 2.440 cotas para ter uma renda mensal de R$ 2.000, e o valor total do patrimônio seria mais de 260 mil. Já o MXRF11 você teria que ter 16.667 cotas para ter uma renda mensal de R$ 2.000, com um valor total do patrimônio de mais de 173 mil. E por último, o BCFF11, que você teria que ter 3.572 cotas para ter uma renda mensal de R$ 2.000, com um valor total do patrimônio de mais de R$ 238 mil. Porém, como eu já disse, o foco não é o patrimônio, o valor total. O foco é a quantidade que você tem, porque é somente por ela que você vai aumentar seu rendimento, seu dividendo, tanto por ações quanto por FIIs. Então olhem mais para a quantidade de ativos que te geram renda, porque somente por ela você vai aumentar sua renda mensal. E aqui na conclusão, nesse último slide, é basicamente o que eu falei, que é o foco na quantidade de ativos, que quanto mais FIIs e ações que vocês tiverem, mais renda passiva será gerada. E é ela que vamos usufruir, e não o patrimônio. Então pensem, olhem, analisem. Se você que quer ter uma renda mensal por meio de investimentos, está olhando mais para o patrimônio ou para a quantidade de ativos? Comente aí. Então é basicamente isso, pessoal. Hoje eu mostrei o porquê você deve focar na quantidade de ativos que geram renda do que ficar olhando e admirando o patrimônio, alimentando o seu ego, como o Luiz Bassi fala. E também mostrei em simulações e num exemplo prático que aconteceu comigo recentemente. Então, caso esse conteúdo te agregue de alguma forma, te trouxe um conhecimento que você não tinha, considere se inscrever e deixar o like. Eu estou trazendo 2 vídeos semanalmente, compartilhando o meu aprendizado no mercado financeiro. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!